A gente tem várias notícias para trazer aqui hoje, mas hoje também temos um convidado muito especial que eu queria trazer aqui agora, que é o Leonardo Sobral, lá do Imaflora, tá aqui com a gente. Tudo bem, Leonardo? Boa noite, tudo bem? Obrigado Cara, aí pelo convite. maravilha, a gente que agradece a tua participação aqui, ter cedido um pouquinho do seu tempo para participar aqui com a gente, porque a Imaflora publicou essa semana, né, um boletim que é publicado já há alguns anos já, né, Leonardo, fazendo um levantamento aí das principais informações do setor florestal, principalmente setor de madeira nativa, madeira tropical da Amazônia, e vem bem a calhar nesse momento que a gente está hoje experienciando aqui no Brasil, né, Leonardo? Exatamente. A gente tem feito, né, essas análises da produção de madeira na Amazônia. A gente utiliza aí todos os dados oficiais, né, guias florestais, DOFs emitidos para fazer essa compilação. Um trabalho que não é fácil, tá? São meses aí de análises, mas o resultado é muito bacana, gratificante, né, quando a gente vê o produto aí saindo. Maravilha. Leonardo, antes de trazer os dados, eu queria que você falasse um pouquinho da história aí do Imaflora, né, da sua história no Imaflora, e de onde veio essa ideia de começar a fazer esse levantamento, e há quanto tempo vocês estão fazendo já esse levantamento? Legal. Bom, o Imaflora, né, para quem não conhece, é uma organização da sociedade civil, uma ONG, né? A gente completou 30 anos esse ano, agora em 2025, então já uma grande jornada aí. A gente nasceu trabalhando com a certificação florestal, a certificação agrícola também, e depois foi expandindo para outros projetos, né? E aí, em 2017, na verdade, a gente começou olhando o mercado da certificação, mas tentando entender um pouco mais o mercado de madeira. Em 2017, a gente lançou esse produto que hoje a gente chama de Timberflow, né? Uma plataforma que faz aí a análise de dados florestais, né? Sobretudo aí da produção de madeira na Amazônia, onde está sendo produzido, para onde está indo, quem está consumindo, dados de exportação, enfim. Então aí a gente utiliza aí a Timberflow como essa plataforma aí de análise setorial, né? E assim, na verdade, o que motivou é que a gente precisa de dados, números, para ter um olhar estratégico para o setor florestal, né? A gente tem muita deficiência de informação, né, na nossa área. Então, acho que a Timberflow ela vem também para ocupar esse espaço aí, essa lacuna de informações. Maravilha. Bom, então vamos começar a discutir esses dados aí, porque eu achei bem interessante. Dei uma olhada no relatório que foi publicado, então está disponível lá no site do Imaflora, mas também se você quiser acessar pelo site do Florestal Brasil, tem lá florestalbrasil.com, você entra lá, tem tanto o relatório quanto o infográfico que o Imaflora preparou. E eu acho isso muito legal, Leonardo, a forma como você já organizam os dados para o público que é leigo, né? Para o público assim, comum, que é interessado nesses assuntos, mas que não é um público técnico, né? Não é um engenheiro florestal, não é um agrônomo, não é um advogado que está estudando esses dados. Uma pessoa comum que tem interesse em se aprofundar mais no assunto, ela consegue entender muito facilmente, né, essa compilação que vocês fazem. Então, já parabenizo aí por esse trabalho, porque é uma coisa também que a gente valoriza muito aqui no Florestal Brasil, é trazer uma linguagem mais acessível, né, para as coisas. Isso é importante, esse ponto que você colocou, porque ainda existe muito mito, né? De não, tudo é desmatamento ilegal, não tem madeira legal, isso não faz bem de forma nenhuma. Então, é um jeito de combater isso, né? E a gente sempre discute que é a forma de preservar florestas, né? Exatamente. É muito legal. A gente tem um exercício grande, né? Porque a gente é muito técnico, né? De uma forma geral, então a gente precisa, assim, dessa pitadinha aí de comunicação. E aí eu não posso deixar de mencionar aqui a equipe, né? Que a gente tem. Então, uma equipe que trabalha tanto na parte da análise dos dados, como nessa cara, né, nesse layout aí todo, para poder trazer a informação de forma mais fácil aí para todos, né? Show de bola. E, Leonardo, o que a gente tem de mais destaque esse ano nesse levantamento que vocês fizeram? Tá. Eu vou começar trazendo um pouquinho um recorte histórico, assim, né? E você tocou nesse assunto do quão é importante a gente trazer esses dados, inclusive para combater essa desinformação, né?
a gente está falando primeiro do setor florestal na Amazônia, produção de madeira através de manejo florestal sustentável. Então, esse é o tema que a gente apoia, é o tema que a gente trabalha aqui todos os dias para que aumente, né, a área de manejo florestal na Amazônia. Por quê? Vamos distinguir para o público leigo. Desmatamento não tem nada a ver com manejo florestal, e manejo florestal não tem nada a ver com desmatamento. A gente está falando de uma série de técnicas, né, e aí engenheiros florestais e outras profissões aí envolvidas para fazer todo um processo de extração da madeira, de manejo efetivamente da floresta, para que essa floresta produza madeira e outros produtos também, não madeireiros, e que mantenha a floresta em pé, mantenha a floresta conservada, mantenha a floresta com todos os seus atributos, né? Então aqui o destaque a gente está falando de manejo florestal, né? Produção de madeira através disso, essa é a nossa agenda. E aí é importante também dizer, nesse retrato histórico de produção, a Amazônia ela já chegou a produzir cerca aí de quase 30 milhões de metros cúbicos de madeira em tora por ano, né? Essa produção tinha, obviamente, bastante madeira ilegal aí sendo produzida, madeira predatória, e ao longo dos anos, das últimas 2 décadas aí, teve um trabalho, sim, forte tanto de regularização fundiária, como também de legislações voltadas para o manejo florestal, um crescimento também, né, do comando e controle. E hoje, qual é a situação que a gente está, né? A produção de 2024 está em torno aí de 6,5 milhões, né, de metros cúbicos de madeira em tora, distribuído, né, nos vários estados aí da Amazônia, mas com um destaque muito grande para o Pará. Então, o Pará ele corresponde aí a quase, né, um pouco mais aí de 40% da produção de madeira. Então, o Pará teve um crescimento significativo. Outros estados também, o Amapá e o Acre, apesar de terem percentuais pequenos do volume total, mas também tiveram crescimentos importantes percentualmente. E o Mato Grosso teve uma retração. Eu estou falando aqui mais comparando 24 com 23, né? A gente pegou os mesmos dados e fazendo um comparativo aí de 23 e 24. Então, esse é um pouco os principais números aí que a gente traz. São números bem significantes, né, de exploração, né, de madeira de forma sustentável. E é interessante esse crescimento, né, do Pará, por exemplo, ser 40%, é um estado que está bem ativo, né, de certa forma. E dá para a gente correlacionar isso à preservação também, esses dados com essa quantidade de exploração? E a galera sempre tem essa dúvida, né? Uhum. Esse dado aqui, a gente não faz uma distinção e nenhum julgamento se é legal ou ilegal, se é predatório. Enfim, são os dados oficiais que a gente traz das bases do IBAMA, das secretarias de meio ambiente do Pará, do Mato Grosso, e a gente faz essa compilação. Teve um relatório que saiu, acho que não sei se foi essa semana ou semana passada, é bem recente agora também, do Amazon. E aí o Amazon faz toda pela metodologia lá do CIMEX, né, que é o sistema de monitoramento da exploração madeireira, e aí eles conseguem fazer um cruzamento das áreas que tiveram exploração madeireira, identificadas através de imagens de satélites, e cruzando com áreas que tiveram licenciamento. Lá eles identificaram que cerca aí de entre 35% e 40% não tinha licenciamento, ou seja, está saindo madeira ilegal dessas áreas. Então tem ainda, infelizmente tem, um percentual, mas um destaque que a gente traz aqui é que, principalmente no Pará também, tem crescido as áreas com concessões florestais. E aí sim, são áreas que, né, são contratos, são áreas públicas, né, também explicar um pouco o que é concessão aí, né, mas são áreas públicas de floresta, são geralmente aí florestas nacionais ou florestas estaduais de uso sustentável. Então, são florestas que foram criadas para que seja feito uso sustentável, e que são concedidas para empresas com contratos de 40 anos, e aí é obrigatório fazer todo o processo do manejo florestal. A totalidade quase dessas áreas são certificadas, seja FSC ou PFC, então que tem um controle muito grande. A gente tem visto também no Pará tanto as concessões federais como as estaduais crescendo
E isso dá uma segurança, vamos dizer, na produção. A gente vê que os dados de produção das concessões florestais, eles se mantiveram estáveis exatamente por isso, assim, é feito de forma planejada, todo ano, né, aquela produção de forma contínua, contratos de 40 anos, o que tal, dá uma perspectiva de longo prazo, então isso é muito bom para o setor, né, ter madeira proveniente aí de manejo florestal de forma perene, né? E é interessante, né, Leonardo, comentando sobre isso que você está falando, das concessões, porque também o estado do Mato Grosso está em segundo lugar, mas nem se compara, né, dessa questão de concessão, por a gente falar de volume de madeira, o volume de madeira em tora de concessões florestais, ele é muito grande, né? Então, o Mato Grosso, ele, apesar de estar em segundo lugar, mostra também a força do manejo florestal privado no Mato Grosso, né, muito grande, né? Tanto Mato Sem Grosso dúvida. quanto Rondônia. Rondônia ainda tem concessões grandes, mas o estado do Mato Grosso, que não há concessões desse nível, federal e estadual, é expressivo estar em segundo. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Cada estado com a sua aptidão, né? Eu digo assim, né? O Mato Grosso tem aí, desde o processo, né, da regularização fundiária, então, majoritariamente propriedades privadas, que são realizados o manejo florestal da mesma forma, né? Então, como você falou, também é expressivo isso. Leonardo, eu tenho uma percepção de que o número de áreas, o volume de áreas certificadas também tem crescido bastante. Somado a esse crescimento das concessões e a importância que o mercado está dando, né, para a obtenção de madeiras de origem dessas concessões, tens essa mesma percepção de que o mercado é o que está fazendo essa tendência, de fato, principalmente Sim. o mercado que importa a madeira brasileira aqui? Exatamente. Bom, a maior parte da madeira da Amazônia ainda é consumida no mercado interno, né? E isso também se deve ao fato de que o mercado externo, ele é mais exigente. Então, qual é o comportamento que a gente tem visto? Principalmente as empresas que têm operado em concessões florestais e que quase todas, majoritariamente, buscam a certificação florestal também, elas acabam atuando mais no mercado externo, então a madeira para exportação, do que no mercado interno. Por quê? Fala, tá saindo só o filé. Não, não é isso. É porque, como as empresas também querem se diferenciar, querem valorizar a sua madeira, querem agregar valor à sua produção, eles vão buscar mercados mais exigentes, né? E aí, o boletim, o anuário aqui da Timberflow mostra isso, que teve um crescimento na exportação, comparando 23 com 24, de quase 200%. É super expressivo, né? E isso, sim, a gente se deve bastante aí às concessões. Quando a gente já faz uma análise das áreas de concessões, áreas que têm um manejo certificado, inverte, quase 80%, 90% é exportado, né? Então, mostrando essa tendência da busca por mercados mais exigentes. Isso é bacana porque incentiva o setor também para esse movimento. Incentiva o próprio mercado interno também, né? Então, dita as tendências, né? Digo assim. Uma década atrás, por exemplo, falar de um número desse, automaticamente a associação mais óbvia de se fazer era de que era madeira de origem ilegal, né? Sem garantir, tem muito madeireiro ilegal, esses projetos de manejo florestal de UPA única, né? Mas agora com concessões, com esse volume de certificação, hoje em dia eu tenho a impressão de que a certificação florestal, né, tanto de manejo quanto de cadeia de custódia, tem sido cada vez mais algo que a empresa quer mostrar para os seus clientes, sabe? Olha, tá aqui, ó, meus fornecedores, é uma concessão, a origem da minha madeira, é uma concessão que é certificada, ou então é de um fornecedor privado, mas que também é certificado. Eu tenho minha certificação, FSC, PFSC. Eu acho que isso soma muito a esse mercado madeireiro. Durante muito tempo eu ouvi isso, né? Quando fala, sou engenheiro florestal, trabalho no setor madeireiro. Tu mexe com esse negócio de madeira legal? Pro leigo é a imagem que se passa. Hoje em dia tá mudando muito. Exato. E tem um elemento também, aqui vocês entram na parte técnica, dá para aprofundar aqui, né? Somos 3 nerds de floresta. Pronto. Fica à vontade. Não, porque é legal isso, porque a certificação, tenho conversado com vários empresários e eles têm destacado o seguinte: quem faz o manejo florestal, vocês sabem que eles vão atuar com uma quantidade de espécies florestais muito maior, né?
Quem opera na ilegalidade está lá concentrado em 2, 3 espécies, só nas de alto valor, que é o que interessa. Quem trabalha com manejo florestal, não. Ele tem que entender a floresta através do inventário, né? Todo aquele processo do manejo, e aí ele precisa trabalhar com o que a floresta oferece para ele. E aí, é claro que ele vai encontrar dificuldade de colocar algumas espécies no mercado. Isso é fato, porque o mercado também, consumidor, ele é, eu digo, mercado madeireiro que nem moda, né? Tá na moda agora tal cor ou tal roupa. Na madeira é parecido. Tá na moda agora IP, né? Tá na moda o jatobá. Então, Já foi viola, já foi mogno. exato. São as modas que vão passando. E aí, a certificação, as concessões, elas entram com um componente muito interessante para o mercado, porque daí as empresas que trabalham com concessão, com manejo florestal, né, pode ser em área privada também, com certeza, e que querem atingir um mercado diferenciado para essas espécies menos comercializadas, eles buscam a certificação. Porque às vezes eles falam assim, a certificação não está me agregando valor, né? Mas eu consigo colocar uma espécie diferente, eu consigo colocar um produto diferente, o que me dá uma rentabilidade quando eu olho por tudo. Então, assim, tem algumas coisas de mercado que são bem interessantes, assim, da gente analisar, né? E isso é fundamental, porque se estimula o consumo de espécies diferentes, a gente está estimulando que seja feito bom manejo lá na floresta. Porque o bom manejo é para realmente valorizar esse leque de espécies de riqueza que a gente tem na floresta e não ficar concentrando em meia dúzia, né? Eu tô bem curioso para ver esse relatório já de 2025, né? Esse ano está sendo bem desafiador. A gente falou de pressão sobre algumas espécies, no caso duas específicas aqui, o cumaru, né, o gênero de Pteryx lá e o Androanthus, entraram na CITES aí, e esse ano realmente vai ser bem desafiador, que é justamente o mercado tentando se adaptar a essa dificuldade a mais agora, né, de fazer a exportação dessas espécies, né? Então vai ser bem interessante. Aí vem tarifaço, vem uma série de outras coisas que aconteceram em 2025. Não sei se a EUDR já entra nisso, tem muita empresa que já tá operando, né, de acordo com as regras da EUDR, né, que vai exportar para a União Europeia. Então eu tô muito curioso para saber como é que vão ser esses dados ano que vem. Vamos ver se a gente lança eles no primeiro semestre, né? Se desse para lançar um todo mês, Leonardo, seria ótimo. Olha, quem trabalha no setor madeireiro de tédio não sofre. Não. Todo dia é uma coisa nova. Bom, Leonardo, muito obrigado, tá, pela tua participação aqui, por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente. Não se esqueçam, galera, vão lá no site do Florestal Brasil e também no site do Imaflora, leiam o relatório na íntegra, porque tem muito mais informações lá, né? Tem quais as espécies que foram mais exportadas, para onde foi a madeira, tanto para fora do Brasil quanto aqui dentro, né, Leonardo? Então, para quem gosta de número, de ver dados, é um prato cheio, né? E como vocês falaram no começo, tá com uma leitura bacana, sabe? Não é aquela leitura chata, densa. Eu falo isso porque a gente caprichou. Então, é legal. Obrigado por vocês estarem, né, abrindo também esse espaço de divulgação. Isso é importante para falar com os profissionais aí do setor e toda a rede que vocês conseguem atingir. Então, de parabéns aí. O trabalho de vocês muito bacana. Valeu, muito obrigado. Valeu. E uma perguntinha aqui para finalizar. Vai ter Imaflora na COP? isso que eu ia perguntar, o Harry foi... Mas com certeza. e com novidades também, com lançamento, né? O que a galera que vai estar na COP pode esperar aí do Imaflora? Aí vai ter painel? O que vocês estão com stand? Como é que tá? A gente tem uma atuação, primeiro, importante falar isso, Imaflora vai em todas as COPs, tá? A gente tem uma área de clima aqui no Imaflora bastante forte, que acompanha todo esse debate climático mesmo, as negociações, as NDCs, né? A gente participa e faz todos os cálculos do SEG, né? Das emissões da agropecuária, então tem toda uma equipe aí também de cientistas que trabalha nisso. Então tá indo uma equipe grande de Imaflora, aí eu acho que umas 10 pessoas, né? A gente vai estar lá todos os dias. E aqui na área florestal, a gente está fazendo... a gente finalizou, na verdade, né? Um estudo
vai mostrar os impactos sociais, ambientais e econômicos das concessões florestais. Aí eu não posso dar spoiler, porque vai ser lançado lá, mas fica o convite aí para acompanhar também as nossas redes aqui do Imaflora, e a gente vai estar fazendo o lançamento desse estudo no dia 19. Olha aí, maravilha. Então, Legal. já anota na agenda aí, o Herói que vai estar lá cobrindo a Copa em Belém. Então já Bacana. anota aí para ir conferir. Tadinho. Beleza? Leonardo, muito obrigado pela tua participação e até a próxima aí. A casa tá aberta sempre aí, que quiser aparecer. Valeu. Obrigado, gente. Abração, viu? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Então agradecer aí o pessoal do Imaflora aí, que tá sempre com a gente aí, sempre uma parceria muito boa, chamando a gente para participar dos eventos aí. Já fizemos alguns trabalhos aí junto com o Imaflora. Mandar um abraço aí pro Elias, amigo do programa, grande amigo nosso aí. Tá sempre com a gente fortalecendo aí nas ações do Imaflora, tá? E bom, e seguindo... Elias te encontrar aí pela Copa, hein? Como é que é? Encontrar o Elias pela Copa. Com certeza, cara. Ele vai estar lá, com certeza. Bom, então, seguindo aqui as nossas notícias aqui do Florestal Brasil, tem muita coisa, como eu falei, hoje o programa é só sobre COP30, tá? A gente tem muita coisa para falar, mas